Olá, essa videoaula é para você que é nosso aluno, para você que é nossa aluna do terceiro ano do nosso colégio. Essa videoaula vai abordar probabilidade, que é a sequência didática 2 desse momento que a gente inicia o ano, que é o nivelamento, certo? Então, vamos lá, bons estudos, gente. A probabilidade, né? A probabilidade ela vai lidar com aquilo que nós chamamos de experimentos aleatórios, que são os experimentos cujos resultados são imprevisíveis. Diferente dos experimentos aleatórios, há também os experimentos determinísticos, que são aqueles, por exemplo, previstos pelas leis da física, em que nós utilizamos fórmulas e conseguimos colocando os valores adequados das variáveis da fórmula, obter, então, os resultados que são esperados, certo? No caso da probabilidade, os eventos probabilísticos são aqueles que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, muito embora a gente tenha um certo controle sobre todas as situações possíveis de ocorrência, mas a gente não sabe ao certo o que pode vir a acontecer. Então, esse estudo de probabilidade, ele historicamente surge com dois estudiosos franceses, dois matemáticos, Blaise Pascal e Pierre de Fermat, do século XVII, quando foram questionados com relação à distribuição do prêmio de um certo jogo de cartas que foi interrompido. Então, como seria distribuído o prêmio e os jogadores não sabiam como, então, proceder. Questionaram, enviaram cartas para esses dois estudiosos que se debruçaram sobre a questão e desenvolveram o estudo inicial, a teoria inicial daquilo que nós chamamos de probabilidade. Por exemplo, sorteio de uma carta de um baralho. Sorteio de uma carta de um baralho é um evento probabilístico, a gente não sabe a carta que vai sair. O lançamento de uma moeda, cara ou coroa, a gente não sabe o que vai acontecer. O lançamento de um dado, aqui eu fiz um dado para que a gente pudesse ter um exemplo aqui na nossa aula. Então, o lançamento de um dado de 6 faces, um dado tradicional, que é um cubo. Então, ao lançá-lo, eu não sei a face que vai ser voltada para cima. Então, é um experimento que a gente diz um experimento aleatório, de resultado imprevisível, ok? Bom, a probabilidade, então, ela mede a chance de um certo evento ocorrer dentro de um espaço amostral, que é o conjunto de todas as situações possíveis para aquele experimento como resultado. A medida da probabilidade, ela é expressa por uma razão. Então, a medida, o número que dá a probabilidade do evento é uma razão, é uma mensuração. Foi o modo como se pensou a medida da probabilidade, trabalhar com razão. Então, ela é do seguinte modo. Nós temos, então, duas coisas importantes aqui para considerar. Aquilo que nós chamamos de espaço amostral, em sala presencial, nós utilizamos esse símbolo, o ômega, para representar o que nós chamamos de espaço amostral. Espaço amostral. Ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis de um determinado experimento. E indicamos aqui por E, o evento. Se tivermos mais de um evento a considerar dentro de uma certa questão, dentro de um certo exercício, a gente pode colocar aqui um índice, evento 1, evento 2 e assim por diante, né? Então, aqui nós temos o evento. O evento, nós consideramos aqui os casos favoráveis a determinado evento, casos favoráveis. Então, a probabilidade, nós precisamos da quantidade. Isso aqui são conjuntos, correto? Então, nós precisamos da quantidade de elementos desses conjuntos. Tendo essas quantidades, e essas quantidades nós indicamos assim, o número de casos do espaço amostral e o número de casos do evento em questão considerado. Então, a probabilidade de um certo evento é a razão entre, a razão é uma divisão, uma fração, entre o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos
possíveis, tudo que é possível, tá certo? Então, aqui em cima, nós temos os casos favoráveis, ó, casos favoráveis, e aqui embaixo, todos os casos, todos eles, casos que a gente diz possíveis. Perfeito? O número de casos favoráveis ao determinado evento, ele é sempre menor ou, no máximo, igual ao número de casos totais. Então, a probabilidade de um evento, ela varia de 0 até 1. A gente pode, isso aqui é uma fração, né? Essa fração, então, é um número real que vai de 0 até 1. 1 seria o caso dos 100%, né? Então, aqui nós temos 0. Quando que a probabilidade é 0? Quando que a probabilidade é 0? Quando o evento, ele é um evento impossível de ocorrer. É um evento impossível, certo? Quando que a probabilidade ela é 1? Quando é um evento certo. É certeza que vai acontecer. Por exemplo, quer ver? Um detalhe, essa definição ela vale para situações equiprováveis, ou seja, a mesma probabilidade. Então, num caso de um dado de 6 faces, um dado tradicional, cada face é uma possibilidade dentre 6. Então, para sair o número 1 ao lançar o dado, aqui está o número 1, né? Número 1 voltado para cima. Isso é uma chance em 6. Então, é 1/6 dos casos. Essa é a probabilidade. Tá? Então, ao lançar o dado 6 vezes, a expectativa é de que o número 1 ou qualquer face ocorra uma vez. Pode ser que isso não aconteça. Então, a probabilidade é uma expectativa, não é certo que vai acontecer. Mas se nós lançarmos o dado muitas e muitas vezes, a expectativa é que a tendência seja de 1/6 para cada face aparecer aqui voltada para cima, tá certo? Ok, né? Muito bem. Então, eu ia comentar do evento impossível e evento certo. Então, ao lançar o dado, qual é a probabilidade de um número que está voltado para cima ser maior que 6? Evento impossível, não tem um número maior que 6. Então, probabilidade 0. Probabilidade 100%, evento certo. Um exemplo, lancei o dado. Qual é a probabilidade do número voltado para cima ser menor que 6? Ser menor ou igual a 6, né? No caso, menor que 7, ser menor ou igual a 6. Evento certo, porque os números no dado vão de 1 a 6, então 100% de certeza. Certo? Muito bem. Então, vamos com essa definição, nós vamos resolver alguns poucos exemplos para compreender um pouquinho melhor. Tá ok, turma? Então, é uma razão, é uma comparação, a probabilidade, uma forma de medi-la, né? Porque a gente sabe que alguns casos são mais prováveis que outros, têm mais chances de ocorrer do que outros, né? E a probabilidade vai de 0 até 1. O número. Isso é um número que varia de 0 a 1. Perfeito? Então, vamos apagar o quadro aqui e considerar alguns exemplos. É preciso, então, ter o total de casos e ter também o número de casos possíveis ao evento para poder fazer a comparação. E essas contagens, eventualmente, a gente precisa do recurso da análise combinatória. Por isso que estudamos aí a análise combinatória antes de abordar o tema aqui da probabilidade. Então, como um primeiro exemplo, então vamos colocar aqui exemplos. O primeiro refere-se a um dado, lançamento de um dado. Então, vamos colocar assim, lançamento de um dado tradicional. Né? Como esse aqui é só um modelo para exemplificar aqui para a nossa aula, né? Mas um dado como esse aqui de 6 faces, correto? Qual é o evento que nós vamos observar?
o evento que a gente quer observar aqui, a probabilidade dele ocorrer é obter um número maior do que 4. Então, qual a probabilidade de obter um número maior do que 4 no lançamento de um dado? Fácil, né, turma? Fácil, fácil, fácil. Mas vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Número de casos total. Quantas faces tem o dado? No lançamento de um dado, quantas coisas podem acontecer? 6 possibilidades. Ou saiu 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Número de casos favoráveis ao nosso evento. Quantos casos favoráveis? O evento é obter um número maior do que 4. Maior que 4 no dado, temos o 5 e o 6, então são 2 casos. Portanto, a probabilidade de ocorrência desse evento particular é 2 casos, num total de 6. Ou, simplificando, nós temos aqui 1 em 3. 1/3. Isso significa que a expectativa de que você obtenha um número que seja maior do que 4 no lançamento do dado, um 6 ou um 5, um 6 ou um 5, são 2 casos, né? É um caso a cada 3 lançamentos. Então, ao lançar o dado 3 vezes, a expectativa é de que pelo menos um caso seja um número maior do que 4, tá certo? Então, a probabilidade, ela indica uma certa expectativa em relação ao evento que eu não sei o que de fato vai acontecer. Um experimento aleatório, ok? Um segundo exemplo, esse agora envolvendo cartas. Joia? Então vamos lá. Segundo exemplo. Exemplo 2. Que diz o exemplo. Então, um baralho de 52 cartas. Relembrando aqui para quem não conhece, tem um conhecimento sobre cartas de baralho, um baralho ele tem, olha lá, uma, tem 2, tem 3 e tem 4 símbolos que são aqui com cartas específicas, mas os símbolos, 2 símbolos que são pretos, espada e paus, e 2 símbolos vermelhos que a gente chama de naipes, né? Que são copas e ouros. Né? Talvez você não conheça baralho, então estamos apresentando a ideia aqui dos símbolos. Cada um desses símbolos tem um total de 13 cartas, que é do as, que poderia corresponder ao número 1, né? Então aí em seguida vem o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10 cartas, e mais 3 figuras, a dama, o valete e o rei, totalizando 13 cartas por símbolo, por naipe. Então são 4 naipes, 4 vezes 13 dá 52 cartas. Então um baralho tradicional como esse daqui tem 52 cartas, que são formadas por 4 grupos de 13 cartas por naipe, tá certo? Muito bem. Então vejamos aqui esse exemplo. Olha que bacana aqui. Eu não comentei na nossa teoria aqui inicial, mas vamos comentar o seguinte, que é a questão dos eventos complementares. Então, a probabilidade de ocorrência de um certo evento, mais a probabilidade de ocorrência do seu complementar tem que ser igual a 1. Então, voltando rapidamente aqui ao exemplo anterior, nós calculamos a probabilidade de, no lançamento de um dado, um número ser maior do que 4. E nós obtivemos, aqui maior, então voltando àquele exemplo, né? Nós obtivemos aqui 1/3. Probabilidade de um número, no lançamento de um dado, ser maior que 4. O complementar significa não ocorrer isso. E complementar no sentido de pegar todo o espaço amostral. Aquilo que não é maior do que 4 é menor ou igual a 4.
Então, se a probabilidade de sair um número maior que 4 no lançamento do dado é 1/3, a probabilidade de não sair um número maior que 4 é 2, são 2/3. De modo que a soma aqui vai dar 3/3, que é exatamente 1 ou 100%. Tá? Então, veja, só voltando aqui os números do dado, aqui seriam dois casos, dois números maiores do que o 4. Um total de 6 números. E quantos números que não são maiores do que 4 no dado? Ora, o dado tem o 1, o 2, o 3, o 4. Maiores que 4, a gente considerou ali 2 em 6, né, que é o 5 e o 6. Okay? E aqueles que não são maiores do que 4 são quantos? Ó, são 4 números, que é o igual a 4 e os menores que 4. Então, são 4 em 6. Né? Então, simplificando lá, ou sem simplificar, dá a mesma coisa que é 1. Então, eu só estou aqui, ó, revendo aqui com você o seguinte, a ideia que é a probabilidade de um evento mais a probabilidade, ó, a barrinha lá, do complementar do evento, tem que sempre ser 1. Complementar em relação a quê? Em relação ao espaço todo amostral. Se a situação aqui é maior do que 4, aqui é tudo que não é maior do que 4, ou seja, menor ou igual, certo? Então, por que comentar isso nesse momento? Porque a gente vai utilizar essa ideia nesse próximo exercício, a ideia do complementar. Às vezes fica fácil de a gente calcular a probabilidade do complementar. Aí faz a diferença com relação a 1, vê quanto falta para 1, e você tem a probabilidade do evento em questão. Tá certo? Então vamos lá, turma. Esse segundo exemplo, então, é sobre baralho. Né? Então, um baralho de 52 cartas. Vou colocar assim, é um formato bem resumido aqui a nossa escrita. Né? Baralho de 52 cartas, que é esse baralho aí tradicional de 4 naipes e 13 cartas por naipe. E o evento considerado é o seguinte, evento que eu quero considerar aqui para a gente calcular a probabilidade. Retirada sucessiva de 2 cartas ou retirar 2 cartas que sejam 2 reis, tá certo? Ou retirada sucessiva, né? Então vamos considerar assim, ó, retirada de 2 cartas a que não sejam 2 cartas que não sejam reis. Isso. Que não sejam 2 reis. Não sejam 2 reis. Então, essa ideia aqui que nós queremos mensurar. Qual é essa probabilidade de, ao retirar 2 cartas do baralho, vou retirar 2 cartas aqui, ó. Qual a probabilidade de não serem 2 reis? Né? Retirei aqui, ó, 2 cartas, certo? Retirei 2 cartas do baralho. Então, essas 2 cartas, de fato, não são 2 reis. Então, veja bem, quantos reis nós temos? Eu separei aqui os reis. Nós temos 4 reis, certo? Um de cada naipe. Aí, estão aí os 4 reis, correto? Então, nós temos que agora fazer a seguinte conta. A probabilidade do evento em questão é o número de casos favoráveis ao evento dividido pelo número de casos total. A ideia é retirar 2 cartas que não sejam ambas 2 reis. Então, nós estamos aqui querendo saber a probabilidade de retirar. Por exemplo, 2 cartas podem ser desse modo, ó, uma carta qualquer que não seja rei com uma que seja rei, ou 2 cartas que sejam ambas diferentes do rei, tá certo? Então vamos fazer esta conta. Aqui a gente vai calcular pelo complementar. Como que é isso, professor? A gente vai calcular assim, a probabilidade do evento em questão que nós queremos, mais a probabilidade do complementar do evento que nós queremos tem que dar 1. Então, o que nós queremos? 2 cartas, a probabilidade de 2 cartas não serem 2 reis. Pode ser até 1 ou nenhum.
chovendo. E aqui? E aqui a gente vai calcular o que complementa isso. Então, o que complementa duas cartas, aqui, então voltando aqui, duas cartas, que não sejam dois reis. Então, pode ser uma carta e um rei, ou uma carta e outra carta e nenhuma rei. Né? O que complementa isso? O que é um caso distinto disso, sendo duas cartas? Dois reis, não é? Então, dois reis. Dois reis aqui, ó. Dois reis. Temos quatro reis. De quantos modos nós podemos ter duas duplas aqui? De quantos modos? Duas duplas. Esses dois reis, ou esses dois, tá vendo ali? Esses dois reis, ou esses dois. São três casos, quatro casos, cinco casos, seis casos. Ou seja, o que eu estou aqui contabilizando? A combinação de quatro cartas, os quatro reis, formando duplas, de dois em dois. Então, esse número aqui vai ser para nós, a probabilidade aqui vai ser a combinação de quatro cartas agrupadas de dois em dois. Daí eu tenho todas as duplas de dois reis. Né? Isso aqui é a probabilidade. Então, eu comparo com todos os casos possíveis. Ora, a combinação de quantas cartas tem o baralho? Tem 52 cartas. E eu vou agrupar de duas em duas. Então, isso me dá a probabilidade de eu retirar, isso aqui é a probabilidade complementar desse nosso evento. Então, de eu retirar dois reis. E aí eu consigo, fazendo a diferença aqui com um, encontrar a probabilidade de retirar duas cartas que não sejam dois reis. Tá certo? Então, vamos fazer esta conta, minha gente. A combinação de 52, 2 a 2, eu já trouxe pronta aqui essa conta, vai dar 1.326, certo? Então, esse número aqui é 1.326, a combinação de 52, 2 a 2, ou seja, todas as duplas possíveis, ok? Desconsiderando ali a ordem, não importa a ordem em que saia, né? Então eu estou contabilizando isso aqui, ó. Essa dupla, 3 de copas e 8 de paus, ou 8 de paus e 3 de copas, é a mesma dupla. E como que essa conta ela é feita? Ora, 52 vezes 51 dividido pelo fatorial de 2, ou seja, pela ordenação. Fatorial de 2, que é 2, tá? 2 vezes 1. E essa conta dá precisamente 1.326. Combinação de 4, 2 a 2 foi essa contagem que nós fizemos e deu 6, certo? Da mesma forma, é 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Essa é a combinação de 4, 2 a 2. Perfeito? Então, 6 em 1.326 é esse número. Mas perceba que os dois são pares e múltiplos de 3. Então, os dois números são múltiplos de 6. Dá para dividir por 6 em cima e embaixo, certo? Aqui a gente vai ter uma fração, né? Probabilidade do evento complementar desse evento é 6 em 1.326. Simplifica por 6, você encontra 1 em, eu tinha feito aqui a conta, vai dar 221. 221. Tá joia? Ok? Então, vamos escrever isso. Então, a probabilidade do evento que nós queremos, mais 1 em 221, tem que dar 1. Ora, minha gente, que número vai ser esse? Vamos dar a resposta aqui já. Ó, eu tenho que somar com essa fração, e tem que dar 1. Vai dar 1 se eu conseguir 221 sobre 221. Então, esse número tem o 221 aqui embaixo, e quanto falta para 221? Tem o 1 ali, faltam 220. Então, essa é a probabilidade, 220 em 221 casos, ou seja, em 221 retiradas de
duas cartas do baralho, em 220 retiradas de duas cartas do baralho, num total de 221 retiradas de duas cartas, eu obtenho duas cartas que não são dois reis. Essa é a expectativa, tá certo? Então nós calculamos pelo complementar. Por quê, professor? Porque é mais fácil observar aqui esse cálculo, certo? Do que observar esse cálculo individualmente sem fazer essa conta. Então eu consigo calcular facilmente quantas duplas, que é aquilo que não é favorável ao nosso evento, quantas duplas de dois reis nós conseguimos com os 4 reis, 6 duplas. E daí eu retiro do total de duplas possíveis, faço a comparação aqui e acabo encontrando o valor esperado. Tá joia? Então esse é um exercício aí que nós trouxemos aí para você. Tá? E eu acho que dá tempo de mais um exercício. Será que dá tempo? Dá tempo, sim. Aqui para a gente encerrar, então, a nossa exposição de probabilidade. Vamos lá, um último exemplo. Ele é o seguinte, ó. Esse é um exemplo também com dados. Questão 3, né? 3. Diz assim, um dado é jogado... Um dado é jogado 3 vezes. Lançado, né? Jogado 3 vezes. O evento que se pede para calcular a probabilidade. Então, qual é a probabilidade de ocorrer o 2, o número 2, né, o dado, somente na terceira jogada. Muito bem. De novo, a gente vai observar pelo complementar, que vai nos ajudar sobremaneira, né? Aliás, pelo complementar, para poder raciocinar aqui a composição dos 3 lançamentos, né? Então, 3 jogadas, né? A primeira jogada de dado. A segunda jogada do dado. Nós vamos colocar o seguinte, ó. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Primeira jogada do dado. Segunda jogada do dado. E a terceira jogada do dado. Isso, né? Daí nós vamos multiplicar essas medidas, correto? Então, na primeira jogada, olha só, nós queremos contabilizar, mensurar a probabilidade de ocorrer o número 2, cadê o dado? Aqui, ó. De ocorrer o número 2 somente na terceira jogada. Então, só aqui aparece 2. Aqui não aparece 2. Ora, professor, mas se aqui não aparece 2 e aqui também não aparece 2, o dado tem 6 faces, então aqui nós temos 5 faces favoráveis no total de 6. Concorda? Na segunda jogada, eu não quero que apareça o 2, então sobram 5 faces favoráveis no total de 6 nesse lançamento. E na última, eu gostaria que aparecesse o 2. Eu estou contabilizando isso, né? Estamos contabilizando isso. Então, é uma face num total de 6. Portanto, segundo a regra do produto, o que seria equivalente aqui ao princípio multiplicativo, nós temos 25 no total de 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar 216, né? No total de 216. Então, um dado é jogado 3 vezes. Qual a probabilidade de ocorrer o 2 somente na terceira jogada? 25 vezes a cada 216 vezes que a gente lança o dado 3 vezes, né? Tá certo? Então, esse é o exemplo 3. Aqui é a ideia do complementar, né? Então, nós queremos que o 2 ocorra somente na terceira jogada. Se aqui não pode ocorrer o 2, que é uma face, então sobram 5 faces favoráveis no total de 6. Dali, e ali na primeira jogada da mesma forma. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula relativa à probabilidade, a sequência didática 2
nesse momento aí do nivelamento e força nos seus estudos. Logo a gente se encontra também no presencial. Um grande abraço e boa sorte!